Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós começamos a falar, os povos indígenas da América. Já falamos então sobre astecas, já falamos sobre maias e hoje nós vamos falar sobre os incas. Bom, então eu queria começar falando para vocês o seguinte: a palavra inca, ela originalmente era o título que era dado do governante do império que foi fundado na região em que hoje é o Peru. Então, o chefe, né, a pessoa que comandava aquela região, ele era chamado de Inca, tá? E aí, os espanhóis, né, quando tiveram contato com esses povos, os espanhóis, então, eles resolveram traduzir a palavra Inca e deram a ela a tradução de imperador, ok? E aí, mais tarde, né, algum tempo depois, a palavra Inca ela passou então a ser usada para designar o povo, né, o povo daquela região, o povo Inca, e também o império por ele fundado. Então, a gente vai estar falando aqui sobre o Império Inca e sobre o povo Inca, ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Tem um mito Inca que explica, né, a origem desse povo, e que é um mito divino, tá? E eles eram chamados de filhos do sol por conta desse mito. E o império, ele foi fundado por dois personagens importantes dessa lenda, né, dessa história, da tradição, da cultura do povo Inca, que são os personagens Manco Capac e a sua esposa Mama Otila. A gente sabe, então, né, de acordo com os estudos, com as fontes, que lá pelo ano 1400, os incas eles viviam da agricultura, viviam também do pastoreio nas terras altas. A agricultura, e a gente vê também, né, a semelhança com os maias, com os astecas. Esses povos, né, indígenas têm esse contato muito grande com a terra, essa coisa toda. Então, eles viviam da agricultura, do pastoreio em terras altas, de clima temperado, frio, né, a geografia. E nessa região, eles ergueram a cidade de Cusco, que é uma das cidades mais importantes do Império Azteca, né? A gente vai ter Cusco e Machu Picchu. Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre essas duas cidadezinhas. Tem até um desenho que passa, que é da Disney, na verdade, que de vez em quando, né, passa no canal Disney Channel, enfim, que é a nova onda do Imperador. Não sei se você já assistiu esse desenho, essa animação. E conta, né, tem sim a relação com a cultura inca, com a história do povo inca, tanto que o imperador, né, um jovem que se chama Cusco, mas ele é snob, enfim, é uma história divertida, né, para quem ainda não assiste, é uma história divertida, é bem legal. E aí, ali retrata, né, um pouquinho da história do povo inca, ok? Bom, então vamos lá. Então, nessas cidades, né, nessas terras altas, eles vão fundar, então, Cusco, ok? Bom, e por meio de guerras, por meio de alianças, como também aconteceu com o povo asteca, guerras com os povos daquela região e por aliança com aqueles povos, eles acabaram expandindo os seus territórios, os seus domínios. E aí, já em 1438, eles vão fundar um grande império, ok? Como aconteceu com os astecas. Lembre-se que eu falei para vocês no vídeo anterior que os maias, eles são, né, desses povos, eles não vão ter essa questão de grandes impérios. A gente fala de império dos astecas e dos incas. Os maias não tiveram, ok? Lembre-se que eu falei que os maias tiveram aquela estrutura de cidade e estado, diferente, várias cidades e estado, ok? Espero que vocês tenham se lembrado disso. E aí, então, com questão de guerras, alianças com os povos da região, eles então vão expandir seus domínios e vão agregar à sua cultura, vão agregar à sua vida a língua quechua, tá? E vão tornar então a língua, a sua língua, tá? O seu idioma. Tanto, né, que você, não sei se vocês já ouviram falar, enfim, quando a gente fala de incas, a língua quechua, o idioma quechua, alguns falam assim, mas na verdade não é uma coisa que surgiu dos incas, foi uma coisa que eles adotaram conforme eles foram tendo contatos com outros povos, certo? Bom, e como é que eles chegaram então nessas terras altas, onde eles fundaram Cusco, por exemplo? Acredita-se que enquanto eles estavam caminhando à procura de terras férteis, né, terras propícias para que eles pudessem plantar e viverem, eles acabaram então chegando ao interior da Cordilheira dos Andes, tá? E ali então, isso lá pelo século XIII, ali então eles se estabeleceram e se fixaram. Depois então que eles
agregaram alguns territórios e tudo mais. Eles continuaram, então, conquistando novas terras pelo norte e pelo sul. Terras, conquistaram povos. E aí eles vão, né, com isso tudo, construir o grande império, que vai ser também o Império Inca, né, um grande império. E ele vai ser o maior império da América. Ele vai ser o maior império indígena da América. Eu não sei se eu acabei comentando isso no vídeo sobre astecas, realmente agora não me recordo, mas a gente fala muito, né, que os astecas construíram um grande império sim, mas o Império Inca ele foi realmente maior, tá? Ele é considerado o maior império indígena da América. E quando eu falo América, o continente, certo? E aí, o primeiro imperador, que na linguagem deles vai ser chamado de Sapa Inca, chamava-se Pachacuti, tá? Professora, são os nomes assim engraçados, diferentes, gente. É da cultura deles, né? Isso faz parte da cultura deles. E aí, como vai acontecer? Assim, eu não vou fazer uma comparação com os europeus, com os espanhóis, tá? Mas eu espero que vocês entendam o que eu vou falar. Os incas, quando para reforçar, então quando eles ampliaram seus domínios, quando eles conquistaram terras e povos e tudo mais, eles se aliavam a esses povos e eles acabavam submetendo esses povos, digamos assim, à sua vontade, né? Submetendo esses povos para que eles fizessem, para que eles vivessem, para que eles obedecessem, coisas assim. Quando eu falei para vocês que eu não queria fazer uma comparação com os europeus, com os espanhóis, enfim, é porque em algumas fontes, em alguns livros, a gente acaba vendo assim, os europeus submeteram os povos indígenas à sua cultura. Não deixa de ser verdade, tá? Não estou negando isso, jamais. Mas eu não quero comparar, porque é aquilo. Eu espero que não tenha ficado como uma comparação, tá, queridos e queridas? Por quê? O europeu, o espanhol, no caso, o português, quando chegou aqui no Brasil, por exemplo, ele já tinha uma outra perspectiva de vida, uma outra noção de mundo, de coisas bem diferentes da noção de vida, de mundo, que esses povos indígenas tinham, ok? Então, quando eu falo que eu não quero fazer essa comparação, tipo assim, mas eles sabiam que essa coisa do poder, da dominação, sabe? No caso dos indígenas, tá? Que eles poderiam dominar, que eles poderiam ter poder, aquela coisa toda. Só queria que vocês entendessem dessa forma que, né, a visão de mundo deles e tudo mais era bem diferente da visão de mundo, de poder que os europeus já tinham, certo? Bom, vamos então continuar. Então, como eu falei para vocês agora há pouco de Machu Picchu e de Cusco, né, que foram as cidades mais importantes do Império Inca, a gente agora vai falar um pouquinho das cidades, tá? Das cidades incas. Então, entre as principais, tá? Que foram várias cidades, mas entre as principais, Machu Picchu e Cusco. A cidade de Machu Picchu, ela é um exemplo da capacidade arquitetônica dos incas. E uma outra coisa muito legal, eu sempre gosto de enfatizar quando eu falo desse assunto, né, para os meus alunos, de povos assim de muito tempo atrás, da antiguidade, que não tinham muitos recursos, que não tinham nada e que construíram grandes coisas, construíram grandes impérios, né, que deixaram muita coisa legal. A cidade de Machu Picchu, ela foi erguida nas montanhas, a cerca de 2.400 metros de altitude, então haja pique, né, para você poder chegar lá, tá? E é uma construção que ela deixa os arqueólogos muito assim intrigados, né? Eles ficam se perguntando, caramba, como é que vocês tinham tão pouco, né? Não tinham quase nada de instrumentos, de noção, né? E os arqueólogos eles ficam assim, né, intrigados, porque eles sabem, né, pelas pesquisas, que os incas eles tinham apenas assim instrumentos rudimentares, não tinham muita base, não tinham muitos instrumentos, muita coisa. E, por exemplo, não tinha nem carroças, não tinham animais que pudessem carregar as grandes pedras para que eles pudessem construir isso tudo. E fica assim, caramba, né? As escadarias também que foram cavadas para poder chegar até lá, e foram cavadas na própria montanha, tá? E você tinha essas escadas levando, essas escadas levando você a palácios, a templos, casas, guarnições. Então, assim, é uma coisa que intriga bastante. Como é que num lugar tão alto eles conseguiram carregar instrumentos, pedras, enfim, fazer essa coisa tão linda que é Machu Picchu. Se você ainda não viu Machu Picchu,
Procura na internet, é um lugar assim lindo, maravilhoso. Infelizmente, um pouco depois que os espanhóis chegaram nessa região, Machu Picchu ficou esquecida, foi abandonada. E aí ela só foi redescoberta em 1911 pelo arqueólogo norte-americano Hiram Bingham, tá? Ele até serviu de inspiração para um personagem que você deve conhecer, já deve ter ouvido falar, que é o Indiana Jones. Né? Tem vários filmes, né? Ele, das descobertas, enfim, né? Das ações dele do Indiana Jones. Que é um arqueólogo desses filmes aí. Eu não sei de cabeça quantos filmes tem não, tá? Mas tem um número considerável aí de filmes que o Harrison Ford, se não me falha a memória, foi o ator que interpretou, que ficou, né, mundialmente conhecido por interpretar o Indiana Jones. Então, quando o Binga encontrou Machu Picchu, a cidade, né, ela estava assim, completamente coberta pela vegetação da floresta, mas isso, por um lado, foi bom, porque essa vegetação, ela ajudou a conservar, a preservar as construções que haviam sido feitas pelos incas. Então, assim, as construções, a gente pode falar que elas estavam, bem dizer, intactas, sabe, assim, intactas. E aí, Machu Picchu é um ponto turístico, é um lugar que é muito visitado, que é um lugar muito bonito. Assim, esses povos, maias, incas, astecas, você indo nessas regiões onde eles viveram, onde eles se desenvolveram, o México, por exemplo, o Peru. Quando eu falo México, eu estou falando de astecas e maias, né? Mas, na verdade, foi um pedacinho do México, Península de Yucatán e outras regiões, Guatemala, enfim, e por aí vai. Mas quando eu falo desses povos, esses locais onde eles viveram, onde eles se desenvolveram, nossa, tanta coisa legal assim para a gente poder falar, porque realmente os povos indígenas, até falando também aqui, né, dos nossos indígenas, né, do Brasil, tanta coisa legal que eles deixaram, tantas descobertas, tanta riqueza, e sem terem muitas condições, muitos materiais, enfim. Então, são lugares, são culturas que a gente tem que preservar, que a gente tem que respeitar, que a gente tem que cuidar, amar, sabe? Eu fico muito triste que às vezes tem algumas situações, falando nem dos nossos índios, né? A maneira como algumas pessoas os veem, os tratam, achando que. Porque a verdade quando os portugueses aqui chegaram, essa terra pertencia a eles. Eles eram os donos das terras. Né? Eles são os donos das terras brasileiras. É a opinião que eu tenho. E como eu falo pra vocês, é minha opinião, não tô aqui para influenciar ninguém, tá? Eu só quero que você reflita sobre isso que eu tô, né? Esse ponto que eu tô colocando agora em questão. Essa terra era deles. Essa terra é deles, minha opinião. E aí veio alguém. É como se assim, alguém entrasse na sua casa, né? Tomasse conta das suas coisas, da sua vida, da sua privacidade, da sua família, agora é tudo meu. Não, não tem isso, não é verdade? Você vai querer lutar para preservar, para cuidar do que é seu, é o correto. Só que infelizmente algumas pessoas não se importam, não veem assim. Enfim, mas isso a gente conversa na outra parte do vídeo, porque na outra parte do vídeo, né, no nosso próximo vídeo, nós vamos falar então dos indígenas, né, nas terras onde hoje é o nosso querido e amado Brasil, tá? Então no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho dos nossos índios, dos nossos amigos indígenas. E assim, eu também tenho essa coisa de falar dos índios e tudo mais, porque, como bem dizer, todos os brasileiros, a grande maioria, né, a maior parte dos brasileiros, eu tenho descendência indígena, né, por parte da minha avó materna. Então, brasileiro sempre tem, né? Indígena, africano, né? De algum povo da Europa, enfim, né? É uma misturinha, né? Que o Brasil é o país mais multicultural que existe na face da Terra. Não existe outro, assim. Não existe. Então, vamos voltar a falar dos Incas, ok? Bom, dentro aí, então, ainda falando dos Incas, eu vou falar para vocês de um chamado Quipu. Quipu. Você pode encontrar como K-I-P-U, Quipu, ou então Q-U-I-P-U, Quipu, tá? Então vamos lá. O que é o Quipu? Professora, nunca ouvi falar na minha vida. Me explica aí que eu não sei que negócio é esse. Olha só, o povo Inca, ele não desenvolveu uma escrita sua, uma escrita própria,
certo? Mas tinha um sistema de registro bem interessante, que era o quipu, tá? O que era o quipu? O quipu, ele era um cordãozinho, e nesse cordãozinho você tinha amarrado vários cordões menores, tá? E aí, nesses cordões menores, eles eram de cores e de tamanhos variados, certo? E nesses pontos, eles iam fazendo nós, mas cada nó era de uma maneira, eram de diferentes formas. As cores desses cordõezinhos, né, os menorzinhos, que ficavam penduradinhos, eles permitiam aos incas identificar os tipos de objetos. E esses nós, eles identificavam eram as quantidades e as datas, tá? O nó mais próximo da ponta desse cordão, ele correspondia à unidade. Aí o seguinte era a dezena e assim sucessivamente, tá? Centena e tudo mais. Pelo quipu, tá? Através do quipu, com a ajuda do quipu, o imperador ele tinha informações sobre a população inca, sobre a administração, sobre a economia, enfim. O quipu, na verdade, ele era a forma que eles tinham, você pode até achar estranho, né? Mas era a forma que eles tinham para poder controlar a administração, enfim, tudo o que acontecia ali na cidade deles, tá? No Império Inca, obviamente. O quipu, ele também registrava tipos, quantidades de produtos que estavam armazenados, datas, números de pessoas, animais, armazéns existentes no Império, ou seja, tudo que se tinha ali, tudo era controlado pelo quipu. Interessante, né? Bem interessante. Onde que, né, a gente poderia pensar em utilizar algo desse jeito, né, dessa forma, para poder controlar alguma coisa. Bem interessante. E o nome, por exemplo, do armazém e da região representada, e tantas outras cositas, mas eles eram memorizados por especialistas que eram treinados para essa tarefa, tá? Então, vamos supor, o que ali representava, por exemplo, o armazém, o nome do armazém, você tinha especialistas que eles sabiam por aquele nozinho. Ah, não, isso aqui é do armazém tal, é de tal pessoa, tá? E durante a conquista da América, né, ou seja, na chegada dos espanhóis, aquela coisa toda, os espanhóis queimaram muitos, milhares de quipus. Muitos, eu estou sendo até generosa, milhares de quipus. E que certamente, né, se não tivessem sido destruídos, com certeza, eles poderiam ter revelado para a história, para os pesquisadores, muito, mas muito mais sobre os incas, muito mais sobre a sua história. Então, uma coisa tão pequena, assim, tão singela, tão simples, né, que era o quipu, infelizmente, você não... Os poucos, né, ainda bem que... Eu devia ser ainda bem nessa situação toda, né? Os que sobraram, permitiu-se, né, aos historiadores, aos arqueólogos, aos grandes estudiosos, que eles pudessem, então, desvendar e falar pra gente sobre mais esse detalhe, mais essa informação aí sobre o povo inca, certo? Bom, queridos e queridas, nós ficamos por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, continuem se cuidando. E a gente volta no próximo vídeo, como eu falei pra vocês, falando então sobre os indígenas das terras onde hoje é o nosso querido e amado Brasil. Um beijo grande pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.